relatório, que já tem conhecimento de todos os eminentes pares, Vossa Excelência deve declarar o seu nome e inscrição na Ordem dos Advogados para efeito de gravação. E em seguida, Vossa Excelência já estará com a palavra para a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Excelência, muito obrigado. Eu dispenso sim. Meu nome é Felipe Rossi, de Andrade, OAB 40.445-DF. Já está com a palavra. Excelência, obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos, aos ilustres desembargadores e aos colegas da Procuradora aqui presentes. O caso hoje versa sobre uma excepcionalidade, algo que ocorreu, alguns elementos que ocorreram ao longo do plenário do júri. Então, a demanda em si trata de um caso muito sensível, onde o resultado da absolvição resultou em 4-3 no sentido da condenação. E o motivo de 4-3, essa existente dúvida, se deu por circunstâncias que, inclusive, aconteceram ao longo do plenário. Dentre elas, elenco a primeira como preliminar, no sentido de que uma informação inerente à prova do reconhecimento surgiu única e exclusivamente durante o plenário, que foi sobre o reconhecimento. Na oportunidade, verificou-se que a testemunha sigilosa, sendo a única testemunha ocular do fato, afirmou em plenário que o policial, após 3 dias, teria ido em sua casa, apresentado uma foto no celular e então, dias depois, a conduziu em delegacia. Tal fato denota tamanha importância porque o reconhecimento da testemunha ocular ele se demonstra viciado no primeiro momento, haja vista que o procedimento utilizado pela investigação, no sentido de levar uma única foto, somente foi descoberto em plenário, uma vez que a testemunha foi indagada pelos patrões constituídos à época do plenário. Então foi uma informação nova que trouxe a mácula do procedimento investigatório. Reforço, o caso foi de tamanha dúvida, tamanha complexidade, que restou votado em 4-3 como resultado na absolvição. Não obstante a isso, verificando as elementares que estão presentes na sentença de pronúncia, verifica-se que o próprio julgador utiliza a fala da testemunha sigilosa, qual seja o reconhecimento em delegacia, e eu consignei isso nos memoriais que entreguei a Vossas Excelências, onde a fala é clara. A testemunha sigilosa ocular, a única inclusive, afirma que, na oportunidade, identificou, reconheceu o acusado em delegacia, sem, contudo, delinear todos os contornos do fato, qual seja, a demonstração anterior pela autoridade policial em sua residência de uma única foto. E, Excelências, esse caso ele denota tamanha importância, uma vez que não cabe à defesa ser mero requisito formal para que se condene o réu. Na verdade, a defesa ela tem que ser de fato ouvida e ela tem que de fato primar pela legalidade. Então, o fato da delegacia endossar um fato ilícito desse tipo de recolhimento de prova não pode ser considerado por Vossas Excelências como algo comum, algo que vem de fato a legitimar a eventual condenação. Percebam que a mácula na prova do reconhecimento, o julgador utilizou desse fundamento para que se procedesse à pronúncia, quer dizer, quanto à materialidade, havia um corpo, mas quanto à autoria, o indício de autoria foi justamente a palavra da testemunha sigilosa, que afirma ter reconhecido em delegacia, palavras que foram utilizadas na sentença de pronúncia, e que essa prova sobre a forma que foi colhido o reconhecimento somente foi possível verificar em plenário. Então é uma informação que não poderia ter sido alegada antes porque não foi descoberta somente durante o momento do plenário. Então, essa é a primeira arguição na qual a defesa aponta a ilicitude da prova apresentada. No segundo ponto, verifica-se que na data da audiência foram arroladas testemunhas com cláusula de imprescindibilidade, elas não poderiam estar ausentes. Ocorre que, na oportunidade, no momento do plenário, 2 testemunhas que foram arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa não estavam presentes. A defesa se manifestou no sentido do adiamento. Contudo, depois de algumas conversas e negociações, entendemos que uma das testemunhas poderia ser dispensada, mas a outra não, sendo essa o irmão da vítima, que na oportunidade da instrução trouxe outra linha de investigação à polícia, essa que tinha sido descartada, não porque foi investigada, mas simplesmente porque não teve o devido encaminhamento. Aqui consignando durante toda a instrução a questão da crítica à própria percepção penal desde o seu início. Na oportunidade, o douto juiz disse que empregou todas as tentativas possíveis para que se descobrisse o interesse e o paradeiro da testemunha William. Ocorre que, Vossas Excelências, no momento onde teve ali a possibilidade
foi concedida a possibilidade de falar com a esposa da vítima, claro, a defesa jamais iria entrar em contato com a esposa da vítima para perguntar esse tipo de coisa, por uma questão ética, entender o luto, afinal uma pessoa faleceu. Mas durante o momento do plenário, quando se indagou na frente do juízo, a senhora tem o contato do William? A resposta foi afirmativa. Então voltamos ao juiz e questionamos sobre a possibilidade de adiar, uma vez que a testemunha seria uma modalidade de exercício da plenitude de defesa, sendo então indeferido e constando em ata. Outra preliminar ventilada pela defesa sobre o cerceamento da plenitude de defesa. No terceiro ponto, também ainda em questões preliminares, a defesa arguiu sobre a questão dos limites da atuação do Ministério Público quando do plenário. Excelências, não se trata de preciosismo ou então de mera inconformidade quando, do momento do plenário, do momento dos debates orais, o ilustre promotor utilizou de expressões para justificar uma qualificadora quando, em verdade, condiz a outra. Me explico. Como professor de Direito Penal, jamais eu poderia aceitar a ideia de que meio que dificultou a defesa da vítima ser interpretado como dissimulação, engodo, uma vez que ali estaríamos tratando de duas qualificadoras distintas, uma inerente a vincular o consentimento da vítima ao engodo, a uma forma de fraudar o seu consentimento, enganá-lo, dissimulá-lo. Enquanto a outra, esta constante nos limites da sentença de pronúncia e dentro da própria denúncia, falando sobre a impossibilidade de defesa da vítima. Pedimos para constar em ata, porque a explicação do Ministério Público pautou-se sobre engodo, pautou-se sobre a dissimulação e não sobre a impossibilidade de defesa, atraindo então para o juiz leigo, aquele que não tem o conhecimento específico sobre as qualificadoras, uma falsa interpretação sobre qual seria a qualificadora inerente ao caso. Excelências, repito, o julgamento ficou em 4-3, então foi uma circunstância que trouxe dúvida, pelo menos para 3 dos 7 julgadores. Por isso a necessidade, a sensibilidade de se ater a esse tipo de detalhe. Superando as questões preliminares, então passamos à ideia da análise do mérito. Perceba que ao longo desse processo, como já dito, a dúvida pairou o residente. Ela fez presente, ela foi constatada e em plenário se confirmou. No que tange ao motivo, o porquê da existência do crime, percebe-se que o crime ele foi qualificado somente em uma qualificadora objetiva, ou seja, matou-se alguém, mas não delineou o motivo. Ocorre que ao longo do processo não conseguiu se verificar ao motivo, mas em vários depoimentos, inclusive da própria esposa da vítima, do irmão da vítima, este que nós queríamos ter ouvido, trouxeram os motivos que apresentavam contornos distintos. Quais sejam? Em certo momento, na própria sentença de pronúncia, se afirma sobre uma encomenda de morte, que teria havido uma dívida e então uma morte encomendada, que um fulano, um suposto Ricardo Galeguinho, teria encomendado a morte da vítima. Ocorre que tal pessoa jamais foi ouvida e não aparece no processo, senão em boatos. Então, a motivação inerente à conduta, nem ao menos ficou demonstrada. E aí, Vossa Excelência deve pensar, tudo bem, doutor, essa foi descartada, então vamos à outra linha de investigação. A outra linha de investigação não apresenta um porquê, não há uma motivação delineada nos autos do porquê do cometimento do crime. E se nós fôssemos seguir, então, uma doutrina minoritária, por suposto, que traria a ideia de que um homicídio sem motivo seria qualificado exatamente por isso, por a falta de homicídio, eu entendo a hipótese da ausência do elemento subjetivo. Mas não bastasse isso, o caso apresenta outra linha, esta que foi afastada não porque não existia, mas sim porque não foi dada a devida importância e investigada. Linha essa que o irmão da vítima, aquele que não foi ouvido, trouxe ao processo. Que foram o quê? O fato de que a esposa da vítima continha um relacionamento extraconjugal com um parente da família, um primo da família, e pasmem, Vossas Excelências, esse mesmo parente já havia ameaçado a vítima de morte. Então, Excelências, percebam que o único contato que a polícia teve com essa pessoa, que foi apresentada pelo irmão da vítima, foi uma ligação e ele falou, não me retornem mais. Ato que está constante dos autos e que foi abandonado pela linha de investigação com um mero telefonema. Então, não há um motivo, de fato, delineado e as elementares acerca da motivação, que aquelas que poderiam ser demonstradas, outras que não puderam ali ser comprovadas em plenário, necessitavam da testemunha que não foi ouvida, reiterando a ideia da preliminar sobre o cerceamento de defesa. Não obstante isso, Vossa Excelência, a dúvida que paira então seria, por que então que o juízo, a qual
proferiu a sentença de pronúncia. Como seria então essa construção? Qual foi a ideia que legitimou? Pois bem, a testemunha sigilosa, aquela mesma que eu disse para vossas excelências, que afirmou na fase de conhecimento, que fez o reconhecimento único e exclusivamente na delegacia e que em plenário trouxe essa nova informação, trazendo agora a verdade sobre o vício do reconhecimento, que foi feito na sua residência por meio de um celular de um policial. Vossas excelências, como admitir uma prova que ela nasce ilícita e o único fundamento que se utilizou com o procedimento de ida à delegacia foi endossar, legitimar algo que nasceu ilícito, que contamina a verdade dos fatos. Não obstante a isso, a única testemunha ocular, esta mesmo que trouxe essa nova informação, apresenta controvérsias ao longo do seu depoimento acerca do reconhecimento, uma vez que, de certa forma, diz que havia-se câmeras de filmagem para frente da sua casa, onde ocorreu o crime, mas que tais filmagens não foram apresentadas nos autos e que ainda é afirmado que a polícia foi e verificou as imagens, também não coletando-as e também não anexando-as ao processo, residia então a única informação de que as filmagens eram feitas sob uma câmera, que estava na proximidade do seu telhado, que o acusado estaria com boné e mesmo assim ela teria reconhecido. Excelências, não bastasse essa ausência de prova, de uma suposta prova que nem ao menos foi colacionada, ainda se questiona sobre a ideia do reconhecimento pelas câmeras, uma vez que ele estava com boné e não foram apresentados aos autos. Então veja, a todo momento, a única testemunha que de fato teria presenciado isso traz incongruências que são insuperáveis. Não obstante, ainda reside outra situação muito peculiar no depoimento da testemunha sigilosa. Excelências, qualquer ser humano, numa circunstância extrema como um tiroteio, jamais vai de encontro ao local dos tiros, sob pena de eventualmente ser alvejada, simplesmente para saciar sua curiosidade. Esse é o entendimento razoável do ser humano, é um mecanismo de defesa. Perceba que, em certo momento, a testemunha chega a afirmar que ouviu um tiro na frente da minha residência, eu fui olhar os tiros, eu fui olhar a empreitada criminosa. Posteriormente, ela fala, eu fui verificar nas câmeras quem era. E aí, então, fica a pergunta, peraí, tu chegastes a ver ou foi conferir nas câmeras? E em conferindo nas câmeras, cadê essa filmagem que se tanto disse? Então, acaba que se a única prova factível é a testemunha ocular, devemos, então, analisar o contexto como um todo. Em especial, a ausência de verdade, não vou dizer mentira, mas a ausência de verdade no momento oportuno, na fase de conhecimento, para que o próprio juiz Lacó, quando da sentença de pronúncia, verificasse a ilicitude da prova do reconhecimento, essa que somente se obteve em sede de plenário. Reforço do porquê da não provocação ou da não apresentação dessa prova anteriormente, porque ela só foi descoberta por novos patronos constituídos única e exclusivamente para a fase de plenário, que foi justamente esse reconhecimento viciado na qual a autoridade policial mostrou de seu celular uma imagem de uma única pessoa e depois a levou à delegacia, obviamente omitindo isso do relatório policial e ao longo da investigação para endossar, para validar um procedimento que nasce contaminado. Excelências, repito, o processo ele não existe para endossar eventual ilicitude. A defesa não é mero requisito formal para que se tenha a condenação. O caso em si atrai devida sensibilidade. Não estamos diante de uma demanda que ficou julgada em 4-0, 4-1, 4-2, mas sim 4-3. Reside a devida dúvida sobre as circunstâncias inerentes ao crime. Existe, nesse caso, a real hipótese de absolvição, porque estaremos diante de uma possível injustiça em razão de uma condenação que se pauta única e exclusivamente sobre uma testemunha ocular e um possível reconhecimento. Motivação não fica caracterizada aos autos, tanto é que o homicídio não atrai a qualificadora subjetiva, não há motivo. A qualificadora objetiva inerente ao caso seria sobre a impossibilidade dinâmica que não nos compete discutir aqui, mas que foi ventilada em sede de plenário, atraindo também a mesma possibilidade de dúvida. Não obstante a isso, e peço vênias por estar me delongando, mas o caso exige isso, e eu vou sempre lutar pelo aquilo que eu acredito como justo,
Por fim, no que tange a dosimetria, perceba que o âmago da condenação, o intento condenatório, ele excede aquilo que se entende como baliza na dosimetria. O homicídio qualificado, trazendo ali na primeira fase o novo mínimo e o novo máximo, onde uma única circunstância que foi valorada como mal antecedente, atraindo afastamento da pena base de 12 para 14 anos e 6 meses, quer dizer, 2 anos e 6 meses de valoração. Mas você está se esgotando, doutor advogado. Oi, perdão. Estourei o tempo, excelência? Um minuto para você se concluir. Pronto, então de forma bem breve, no que tange a dosimetria, excelência, o parâmetro utilizado excede a 1/6, não atraindo qualquer tipo de motivação clara para ensejar que os maus antecedentes pudessem superar o percentual de 1/6, em especial quando é o entendimento do Tribunal de Justiça a possibilidade de aplicação de 1/8, motivo esse que requer a reforma na dosimetria, bem como nos outros elementos que foram coligidos aos autos em sede memoriais e em sede de apelação. Peço bem na período longa, agradeço a oportunidade de estar apresentando para Vossa Excelência a sustentação oral.